Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, do canal Inércia Zero. Eu sou estudante do curso Técnico em Química, sou formada em Técnica em Eletromecânica e futuramente vou cursar a Faculdade de Física. Mas hoje o assunto desse vídeo é sobre inglês. Eu vim aqui dizer para vocês que é possível aprender inglês sozinho no sentido de você não ter que pagar um curso para você fazer. É totalmente possível fazer o estudo, se acostumar, se habituar com o idioma, sem pagar um curso profissional, ou alguma coisa que você vai ter que investir muito dinheiro, tá? O que eu posso falar para vocês então, inicialmente? Que eu estudo inglês já faz mais ou menos uns 7, 8 anos, mais ou menos, vamos lá. Eu iniciei com uns 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 anos que eu estudo inglês, tá? Por que eu falo assim, eu ainda estudo? Por causa que quando a gente não mora num país, né, a gente não mora fora, a gente esquece. É normal. Um brasileiro que morar, sei lá, 20 anos nos Estados Unidos, ele vai acabar esquecendo eventuais palavras do idioma nativo da língua dele. Imagine nós que não somos nativos na língua estrangeira, né? Então, por isso que eu falo. Mas assim, que eu me considerei fluente mesmo, que eu olhava no espelho, olhava no olho de um professor, olhava um vídeo no YouTube e falava, nossa, agora eu sou capaz de compreender, entender, falar, escutar tudo muito bem. Com uns 4 anos e meio de estudo eu consegui fazer isso. Por que demorou tanto? Eu digo que pode ser mais rápido, mas no meu caso demorou muito por causa que eu acabei trilhando o caminho errado, sabe? Eu comecei a fazer as coisas trilhando o caminho errado. Então, eu vou iniciar aqui falando para vocês o caminho que eu desejaria que alguém tivesse me falado antes de eu começar. Então, vamos lá. Inicialmente, gente, agora eu tô aprendendo francês também. Então, eu tô utilizando o mesmo método. Vou estar adicionando minha rotina de aprendizado no francês, que aí a gente até alinha, né, se o que eu tô falando no vídeo aqui tá certo para poder aprender idiomas, se eu tô falando asneira, etc. Mas vamos lá, primeiro passo que eu fiz, que eu devia ter feito no inglês, que eu não fiz inicialmente, é o listening, que é você escutar bastante coisas em inglês. Pode ser audiobooks, podcasts, uma rádio que você gosta. Ultimamente ninguém tem muito costume de escutar rádio, né? Mas uma rádio muito interessante. BBC Radio London é uma rádio que eu acho muito interessante. Dá para aprender muita coisa, tá? E escutar coisas simples, tipo assim, um conto, short story que chama, né? Contos curtos no YouTube que tem imagens, etc. Coisas que façam com que a escuta do inglês, mesmo que você não entenda, seja também visual, em alguns casos, e intuitiva, porque você vai estar vendo a imagem, né? Então, assim, isso é uma das coisas que, tipo assim, torna o estudo muito mais divertido e muito mais eficiente, porque você vai estar escutando o gibberish, que é o que a gente escuta errado, né? O que nós pensamos que a gente está escutando, que a gente não está entendendo muito. Geralmente no início do idioma ali, que a gente está no estudo do idioma, a gente está escutando ali eles falar e tipo, tá saindo tudo embolado. Isso chama gibberish, que é o estado em que a gente simplesmente não entende nada. Nada de nada, nada mesmo. Conforme a gente vai escutando mais coisas, pegando mais habitualidade mesmo com o idioma, a gente começa a ter esse gibberish, mas a gente também consegue desenvolver nosso entendimento com algumas palavras e artigos também citados, entendeu? Então é isso. Primeira linha de raciocínio que você tem que seguir é o listening, escutar contos, música também serve, tá? Só que a música, gente, se você for estudar com música em inglês, certifique-se de que você está escutando ativamente a música. Você está buscando extrair alguma coisa daquela música. E não somente ter o prazer de escutar a melodia, a batida, a letra que eles estão cantando, se está soando bem, se está soando mal. Não, você precisa aprender a escutar ativamente.
eu lembro que eu peguei uma música, aquela música I'm Yours, do Jason Mars, uma vez, porque eu lembro que eu era apaixonada com essa música. E aí eu lembro que um dia eu falei, não, eu quero saber como que canta essa música direito, vou aprender como que faz aqui, que ele tá falando, né? Que eu quero entender o que ele tá falando, e além disso eu quero saber como cantar essa música. Aí eu comecei a pegar uma folha de papel, comecei tananana, cantando junto, escrevendo para eu poder acompanhar a batida. Aí isso eu já tinha um nível um pouquinho mais assim de entendimento de algumas palavras. E aí eu escutava e eu ia escrevendo o que eu pensava que ele estava falando na música, entendeu? E depois que eu fiz isso com toda a letra, eu fui e comparei. Olha, o que eu entendi foi isso, e o que ele falou foi isso. Tudo bem que 90% estava errado, tudo bem, mas assim, eu fiz ativamente, eu fiz tipo assim, conscientemente de que eu estava errando e que eu queria errar, entendeu? Por isso que, assim, fazer isso é muito interessante no seu aprendizado, ok? Agora, a segunda coisa é você, depois de escutar muitas coisas, ver videoaulas. Não adianta, videoaulas. Só que veja videoaulas em inglês com as legendas em português. Eu tenho um canal muito interessante que eu assistia quando eu estava mais novinho, que ele chama Learn English with... Aí tem o nome do professor, Learn English with fulano de tal, né? Já misturei duas expressões aí, mas tá. Aí tinha um Learn English with Benjamin, que é um professor que ele é lá da Inglaterra, eu acho que é isso, lá da Inglaterra. E aí eu tinha esse professor de lá, que eu via as aulas dele, e aí eu via as aulas do professor lá do Canadá também, e via também as aulas do professor lá dos Estados Unidos, e aí eu comparava que, tipo assim, o sotaque deles é diferenciado, entendeu? Mas, assim, a forma que eles explicam é muito interessante. E os professores não explicam somente gramática, mas eles também explicam como utilizar as palavras em uma frase de forma usual no dia a dia, entendeu? Esse canal do YouTube que eu assistia, ele é muito útil, por causa que além disso, de explicar a gramática, de explicar a forma como utilizar as palavras, ele também te conecta com o entendimento do inglês. E aí você passa a não ter medo de ir lá e esforçar, aprender, etc. Né? É um canal muito, super interessante ele. Ok, segundo passo, eu falei. Terceiro passo é você pegar algumas frases, né? Vamos supor, você aprendeu uma palavra nova. Você vai lá acho que ninguém hoje em dia usa dicionário físico, né? Mas na época eu usava dicionário físico, eu gostava, eu tinha um que eu ganhei, ele era português e inglês. Eu ia lá nele e escrevia. Mas assim, hoje a gente tem inteligência artificial, etc., tem vários recursos que dá para utilizar. Mas caso você aprenda uma palavra nova, ou você escute uma palavra que você não sabe o significado, e, tipo assim, não ignora. Você vai, pega, escreve, e assim que você puder, você pesquisa. E como que você vai pesquisar? É só o significado? Não é só o significado. Você vai pesquisar a palavra em um contexto dentro de uma frase. Porque você precisa entender como que essa palavra, o quão usual ela é para o idioma. Porque pode ser que você viu uma palavra que, tipo assim, é totalmente arcaica. Tipo assim, ninguém usa mais. Tipo, qual tipo de palavra? Thy. Thy é T-H-Y. Thy. É tipo assim, aquelas conjugações bem antigas que a gente utiliza no português, tipo, vosso, entendeu? Não usa mais. Você vai ver uma palavra dessa, por exemplo, e aí você vai falar, olha, aprendi de novo. Mas aí você olha ela contextualizada em uma frase para você certificar, né, de que você tá aprendendo uma coisa útil para sua vida também, ok? Tá, qual a outra dica? Tem outro canal também do YouTube que eu vou deixar o link aqui, que ele chama I Swear English. Eu acho que é isso que chama. Que ele é
um professor, ele é mais velho, sabe? Ele é um idoso, que, tipo assim, ele faz vídeos curtos com o significado de cada palavra. Eu acho super interessante, porque ele faz exatamente isso, ele contextualiza a palavra dentro de uma frase, entendeu? E ele dá vários exemplos seguidos de exemplo, pra gente poder entender, né? E ele é muito, muito bom, muito bom. Vou deixar o link aqui também na descrição, vocês dão uma conferida, tá? A quarta coisa que eu digo é ler bastante, artigos, um livro, se você conseguir, assistir filmes e séries. Eu sei que isso é bem... todo mundo fala que tem que fazer, mas se você for fazer, não faça só por fazer. Mas faça igual você vai escutar a música, ativamente. Se você for... Ó, minha dica. Se você for falar assim, olha, vou ver uma série ou um filme em inglês, leva um caderno com você. Não vai só assistir com a legenda ligada em português ou só em inglês e deixa lá se guiando só pelas partes visuais, não. Leva um caderno com você, entendeu? Participa ativamente do estudo do idioma, porque eu demorei tanto por causa disso, por causa que eu não tinha essas noções, tipo assim, agora eu preciso realmente focar no que eu tô tentando aprender e focar realmente para eu conseguir um resultado melhor no futuro e tal. Não, eu fui deixando levar, entendeu? E eu perguntava aos meus professores na escola, na época, eles falavam, não, você tá indo no caminho certo e tudo e tal. Mas a escola, vocês sabem, né? A gente vai até o terceiro ano do ensino médio, pelo menos que eu estudo na escola pública, aprendendo o verbo to be, entendeu? Tipo assim, já era pra gente estar, ó, anos-luz à frente. Outra coisa em relação a esse verbo to be, vou fazer um próximo vídeo aqui no canal para deixar bem claro o tanto que isso é fácil, e que, tipo assim, isso realmente é muito, muito básico. E que, assim, se você não souber isso, você não vai conseguir se desenvolver no idioma. Alexa, acender lustre. Tudo bem. Desculpa, que a luz apagou. Você não vai conseguir se desenvolver no idioma, entendeu? Então, são basicamente, eu acho que eu falei 5 dicas aqui, né? 5 ou 4, não me lembro. Mas sim, são essas 5 coisas bem, assim, intuitivas, na verdade, de fazer, mas que realmente funcionam, cara. Pega um assunto que você gosta de verdade de aprender. Eu gostava muito de Sherlock Holmes. Agora eu não gosto tanto, mas antes eu era apaixonada. Por causa que eu vi uma série, aí, tipo assim, eu falei que eu ia pegar audiobook e os livros em si. E eu iria ler, e aí ao mesmo tempo que eu ia ler, eu ia escutando, né? Que tem uns audiobooks lá que você consegue baixar, que tipo assim, você dá o play, aí você vai acompanhando a leitura e tal. Se você quiser anotar alguma coisa, você pausa, aí você dá o play de novo, anota, entendeu? E vai fazendo esse processo. Vai se habituando ao inglês, é o que eu te falo. Se exponha ao máximo que você conseguir. E eu tô aqui para dizer que é possível sim, não é uma coisa difícil. Difícil é você ter constância no aprendizado, porque não adianta você fazer só um dia, só 2 dias, só 3 dias, e no quarto dia você não fazer nada. Não adianta. Eu sou do tipo que eu faço 15 minutos um dia, 30 minutos no outro. Um dia que eu estiver bem eu faço 2 horas, mas eu nunca deixo de fazer. Eu acho que é isso que tá o segredo do sucesso. É você não parar de fazer uma coisa, tipo assim, mesmo que seja pouca, vai lá e faz. Não deixa de fazer, por causa que você manda um sinal pro seu cérebro, dizendo, olha, não, eu preciso fazer assim, assim que tá me ajudando. Se eu fizer assim vai dar certo, etc e tal. Ok? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Te vejo no próximo conteúdo. Eu acho que o próximo conteúdo eu vou falar sobre... Verbo to be. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Beijos.